Sabe, aquela sensação meio ruim quando aparece uma cobrança nova de imposto, assim, do nada, ou parece meio injusta. Sim, acontece, né? Pois é, mas olha só, tem uns mecanismos de defesa no nosso sistema tributário, tipo uns guardiões dos direitos de quem paga imposto. E hoje a gente vai investigar justamente eles, os princípios tributários. Olá, bem-vindos a esta nossa exploração focada. Vamos mergulhar fundo nessas regras que são essenciais para limitar o poder do governo na hora de cobrar tributos. A ideia é ter mais segurança, mais previsibilidade para a gente. Exato. Esses princípios são, assim, a coluna vertebral do sistema tributário nacional, estão lá na Constituição, principalmente entre os artigos 150 e 152, e também no Código Tributário Nacional, claro. Eles funcionam como garantias mesmo, sabe? Buscando equilibrar essa relação que às vezes é tensa entre o Estado que arrecada e o contribuinte que paga. Mais briga nos tribunais. Uhum. Entender isso ajuda a ver onde o sistema aperta mais, né? E como isso mexe com a vida real. Para começar, então, o que são exatamente, na essência, esses tais princípios tributários? E por que eles são tão importantes assim? Olha, em essência, são normas jurídicas mais fortes, a maioria está na própria Constituição. Elas definem os limites, sabe? Até onde o Estado, União, Estados, DF, municípios pode ir ao criar, cobrar, fiscalizar tributos. O objetivo principal é proteger o contribuinte. Proteger contra o quê? Contra ações arbitrárias, cobranças de surpresa, tratamento injusto. Dá para pensar neles como um grande guarda-chuva, que é a busca pela segurança jurídica, pela previsibilidade. E aí embaixo desse guarda-chuva tem vários. Legalidade, isonomia e retroatividade, anterioridade, todos feitos para que a pessoa saiba minimamente o que esperar, né? Entendi. Proteção e previsibilidade. Boa. Vamos para o primeiro, talvez o mais básico, que vem lá do direito geral. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Como isso vira o princípio da legalidade tributária, lá no artigo 150, inciso 1. E aplicação direta disso. Nenhum tributo pode ser criado, nem ter a alíquota aumentada, se não for por lei mesmo. Lei formal, aprovada lá no Legislativo. É a garantia democrática, né? Que a decisão de tirar dinheiro do bolso do cidadão via imposto passa pelo debate dos representantes eleitos. Não pode ser uma simples canetada do governo. A regra geral é lei ordinária. Certo. A base é, sem lei aprovada pelo Congresso, sem imposto novo ou mais caro. Simples assim. Mas a gente ouve falar que, para alguns casos, nem a lei comum serve. Precisa de uma lei complementar. Quando isso acontece? Exatamente. Aí é onde fica interessante. A Constituição sobe a régua, exige mais para situações que são consideradas mais delicadas ou que mexem mais na estrutura do sistema. Pensa na lei complementar como um sinal de atenção redobrada do legislador. Precisa dela para quê? Para instituir empréstimo compulsório. Aqueles em caso de guerra, calamidade. Isso, ou para criar o tal imposto sobre grandes fortunas, que está previsto, mas nunca foi instituído. Para criar impostos ou contribuições que a União queira inventar além dos que já existem, os chamados residuais. E agora, muito importante com a reforma tributária, né, a emenda 132. Os novos tributos sobre o consumo, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e também o imposto seletivo. O imposto do pecado. Esse mesmo. Todos eles precisam de lei complementar nacional para serem criados e regulamentados. São situações de impacto maior que pedem um processo legislativo, digamos, mais cuidadoso. Entendi, uma lei mais parruda para casos mais sérios. Mas e o contrário? Tem situações em que o governo pode mexer nas alíquotas sem precisar de uma nova lei toda vez? Eu já ouvi falar disso para uns impostos federais. Sim, e esse é um ponto-chave. Mostra bem a tensão entre a rigidez da legalidade e a necessidade de o governo agir rápido na economia. Para alguns tributos bem específicos, muito ligados a coisas que mudam rápido... Tipo dólar, comércio internacional? Exato.
comércio exterior, fluxo de dinheiro. A Constituição permite que o executivo, o governo, altere as alíquotas por decreto ou ato parecido. É o caso do Imposto de Importação, o I, o de Exportação, IE, o IPI, que é sobre produtos industrializados, e o IOF, de operações financeiras. Mas, atenção! Essa mudança pelo executivo não é totalmente livre, tá? Ela tem que acontecer dentro dos limites e das condições que já estão na lei que criou o tributo. Ah, então não é criar imposto por decreto. Não, de jeito nenhum. É só ajustar a temperatura da alíquota, para cima ou para baixo, mas dentro de uma faixa que o Congresso já definiu antes. Algo parecido acontece com o assídio dos combustíveis e o ICMS dos combustíveis também, que podem ter alíquotas ajustadas por atos específicos, de novo com limites na lei. Faz sentido, uma flexibilidade, mas com controle. E uma dúvida prática. Quando o governo só corrige o valor de um imposto pela inflação, usando lá o IPCA, Selic, isso conta como aumento que precisa de lei? Ótima pergunta. Não, não conta. A simples atualização monetária da base de cálculo, só para manter o valor real do imposto no tempo, não é considerado aumento para fins da legalidade. Isso pode ser feito por um ato administrativo, tipo um decreto, desde que use um índice oficial, claro. A lógica é que não está aumentando a carga tributária de verdade, só está corrigindo o valor que a inflação comeu. Entendido. E aquela discussão mais de advogado, talvez, sobre legalidade suficiente versus tipicidade cerrada. O que significa isso na prática? Essa é mais técnica mesmo. O debate é sobre o nível de detalhe que a lei precisa ter. A tipicidade cerrada seria exigir que a lei descrevesse tudo nos mínimos detalhes sobre a cobrança. Já a legalidade suficiente admite que a lei dê as linhas gerais, os contornos principais e permita que uma norma inferior, tipo um decreto, regulamente os detalhes mais específicos, sem criar nada novo, claro, só detalhar. E o STF aceita isso? Tem aceitado, sim, com cautela, principalmente em taxas, tipo taxa de fiscalização, poder de polícia. Imagina se a lei tivesse que listar cada atividade mínima que pode ser fiscalizada. Seria impraticável. Então, a lei dá o norte e o regulamento detalha. Entendi. Então, a legalidade garante que a regra do jogo está na lei. Mas como garantir que essa regra seja justa para todo mundo? Aí que entra o princípio da isonomia, ou igualdade tributária, lá no inciso 2º do artigo 150. Exatamente. A isonomia proíbe dar tratamento diferente para contribuintes que estão na mesma situação, em situação equivalente. Não pode ter uma lei de imposto que discrimine alguém só pela profissão, pelo cargo ou por qualquer motivo arbitrário. Mas essa ideia de situação equivalente, às vezes não é tão claro, né? Isonomia é tratar todo mundo igualzinho, sempre, sem exceção? Não, não é bem assim. A isonomia, como o STF interpreta, não é uma igualdade matemática cega. Ela permite e às vezes até exige tratar os desiguais de forma desigual na medida das suas diferenças. Ah, tratar os desiguais desigualmente. Isso. O que não pode é a discriminação arbitrária, sem uma razão justa, sem um critério que faça sentido dentro dos objetivos da Constituição. Um exemplo que ficou famoso foi aquela decisão do STF sobre a alíquota fixa de 25% de imposto de renda direto na fonte para aposentadorias pagas a quem mora fora do Brasil. Lembro disso. O tribunal disse que era inconstitucional, por quê? Porque feria a isonomia, tratava esses aposentados de forma muito mais pesada do que os que moram aqui, sem uma justificativa razoável para essa diferença tão grande. Entendi. E aquele outro exemplo que você mencionou antes, da COSIP, a taxa de iluminação pública. Isso, a contribuição de iluminação. Questionaram se cobrar só de quem tem conta de luz era justo, já que todo mundo usa a rua iluminada, né? Pedestre, motorista. É um bom ponto. Mas o STF validou. Entendeu que seria impossível na prática identificar e cobrar de cada pessoa que passa na rua. Então, escolher os consumidores de energia foi um critério prático, razoável e não feriu a isonomia nesse caso. Certo, a isonomia busca justiça na aplicação da lei. Agora, voltando para o nosso gancho lá do início, a ideia de que uma lei de hoje não pode criar um imposto sobre algo que aconteceu semana passada. Esse é o princípio da irretroatividade, né?
A linha A do inciso 3 do 150. Perfeito. Esse é bem direto ao ponto. A lei tributária não pode voltar no tempo para pegar fatos geradores, que são as situações que fazem nascer a obrigação de pagar o imposto, que aconteceram antes dela existir ou ser alterada para aumentar a cobrança. A regra é clara, está no CTN também, artigo 144. Vale a lei da data em que o fato aconteceu. É o famoso tempus regit actum, o tempo rege o ato. Parece uma regra bem forte para dar segurança. Mas no direito sempre tem a pergunta, tem exceção? A lei tributária pode, em algum caso específico, voltar no tempo? Sim. E aqui está um ponto crucial. Tem duas exceções importantes lá no artigo 106 do CTN que dão o que falar. A primeira é a lei expressamente interpretativa. O que seria isso? Seria uma lei que, em teoria, não muda nada, só esclarece uma dúvida sobre como uma lei anterior deveria ser entendida. Mas o STF é bem desconfiado com isso para evitar que usem essa desculpa para fazer uma mudança real de forma disfarçada. Tem que ser interpretativa de verdade, sem inventar nada. A segunda exceção é muito importante no dia a dia. É a chamada retroatividade benigna. Isso vale para a lei nova, que trata de infrações e multas tributárias. Se a lei nova for mais favorável para o contribuinte do que a lei antiga. A multa diminuiu, por exemplo. Exato. Se a multa diminuiu, essa lei nova, mais boazinha, volta no tempo e se aplica a fatos passados. Só não vale se o caso já tiver sido julgado e encerrado com decisão definitiva. Pode dar um exemplo prático dessa multa mais branda retroagindo? Claro. Imagina que em 2022 a multa por atraso no pagamento do ISS era, 50%. Aí em 2024 vem uma lei nova e reduz essa multa para 30%. Se hoje, em 2025, a prefeitura for cobrar aquele ISS atrasado de 2022, ela vai aplicar a multa nova, de 30%, que é mais benéfica. Não a de 50% que valia na época. Ah, interessante. Mas só a multa, né? O imposto continua o mesmo. Só a multa, exatamente. O valor do imposto devido continua sendo calculado pela lei de 2022. A retroatividade benigna é só para a penalidade. E só para reforçar a regra geral da irretroatividade do tributo. Teve um caso famoso sobre um jeito especial de calcular imposto de renda, o RRA, que foi criado em 2010. Podia ser melhor para algumas pessoas, mas o STF e o STJ decidiram esse jeito novo só vale para os rendimentos recebidos depois que a lei entrou em vigor. Não podia voltar para beneficiar situações passadas. Ou seja, a regra de não voltar no tempo para o tributo em si foi mantida firme. Entendi. E retroatividade protege o passado. Mas e o futuro próximo? A lei não pode criar um imposto hoje e já sair cobrando amanhã, né? É aí que entram os princípios da anterioridade. Exatamente. São como duas travas de tempo para evitar a surpresa total e permitir um mínimo de planejamento. As duas estão lá no artigo 150, inciso 3º também. A linha B é a anterioridade anual ou de exercício e a linha C é a anterioridade nonagesimal, a famosa noventena. Anual e nonagesimal. Como funcionam? A anual proíbe cobrar o tributo no mesmo ano exercício financeiro em que a lei que o criou ou aumentou foi publicada. Se a lei saiu em junho, a cobrança só pode começar em 1º de janeiro do ano seguinte. Tem que esperar virar o ano. Já a nonagesimal, ou noventena, proíbe a cobrança antes de passarem 90 dias da publicação da lei. 90 dias corridos. Isso, 90 dias contados da publicação. E o ponto-chave, desde uma emenda lá em 2003, é que a regra geral é aplicar as duas juntas. São cumulativas. Ou seja, para a maioria dos tributos, a cobrança só pode começar no ano seguinte e depois de passados 90 dias da publicação da lei. Tem que esperar o prazo que demorar mais para terminar. Ah, então, peraí. Não basta virar o ano. Se uma lei aumenta um imposto, tipo em 15 de novembro, como fica? Ótimo exemplo. A anterioridade anual estaria cumprida a partir de 1º de janeiro do ano seguinte, certo? Certo. Mas tem que contar os 90 dias da noventena a partir de 15 de novembro. Isso vai dar lá para meados de fevereiro do ano seguinte.
Então a cobrança só pode começar em meados de fevereiro e não no dia 1º de janeiro. Tem que esperar o prazo mais longo dos dois. Entendi. Tem que esperar a virada do ano e os 90 dias. O que acabar depois é que vale. Exatamente. E é bom lembrar, anterioridade não tem a ver com a vigência da lei, quando ela começa a existir legalmente. Tem a ver com a eficácia, quando ela pode começar a ser usada para cobrar o tributo efetivamente. A lei pode estar valendo, mas esperando o tempo certo para poder morder o bolso. Certo. Regra geral é a dupla trava. Mas imagino que existam exceções, né? Principalmente para aqueles impostos que precisam de agilidade que você mencionou antes. Exato. Para dar essa flexibilidade para o governo em certas áreas, vários tributos importantes escapam de uma ou das duas anterioridades. Fogem totalmente das duas, podem ser cobrados quase que imediatamente depois da lei. Imposto de importação, imposto de exportação, IOF. Aqueles que o executivo pode mexer na alíquota por decreto. E os empréstimos compulsórios para calamidade ou guerra. O IPI também geralmente entra nessa de cobrança rápida. A ideia é permitir reação imediata a mudanças econômicas. Aí tem os que escapam só da regra anual, mas precisam esperar os 90 dias da noventena. É o caso da CID Combustíveis e do ICMS sobre combustíveis. Entendi. Virou o ano, mas espera 90 dias. Isso. E, por fim, tem os que escapam só da noventena, mas precisam esperar a virada do ano. O imposto de renda é o principal exemplo. A base de cálculo do IPVA e do IPTU também costumamos seguir essa regra. Espera virar o ano, mas não precisa dos 90 dias. Nossa, é uma lista considerável de exceções e combinações. Parece que é aí que a coisa complica, né? Complica bastante. É um dos pontos que mais gera dúvida. E teve mais alguma discussão importante sobre anterioridade que foi parar nos tribunais? Sim, uma muito importante. O STF bateu o martelo dizendo que revogar um benefício fiscal tipo uma isenção, um crédito presumido, que na prática acaba aumentando o imposto para quem usava o benefício. Também tem que respeitar a anterioridade. Exatamente. O governo não pode simplesmente cortar o benefício e começar a cobrar o valor cheio no dia seguinte. Precisa dar o mesmo prazo de adaptação, ano seguinte ou 90 dias, dependendo do tributo, como se fosse um aumento direto. Foi uma decisão bem relevante para a segurança jurídica. Faz todo sentido. Ufa, realmente, as anterioridades dão o que pensar. Vamos para o último princípio fundamental da nossa lista de hoje, a capacidade contributiva. Está lá no artigo 145, parágrafo 1º. A ideia básica é: quem pode mais, paga mais. Essa é a essência. O princípio diz que sempre que possível os impostos devem ser pessoais e graduados de acordo com a capacidade econômica de quem paga. É o coração da ideia de justiça fiscal, tratar diferente quem tem condições financeiras diferentes. A forma mais clara de ver isso é na progressividade. No imposto de renda, quem tem renda maior paga uma alíquota percentual maior. As faixas do IR. Isso. No IPTU, a prefeitura pode cobrar uma alíquota maior dependendo do valor do imóvel, da localização, do uso. Um terreno vazio numa área nobre pode pagar mais IPTU para desestimular a especulação. No ITR, Imposto Rural, também pode ter alíquota maior para fazenda gigante que não produz, para incentivar o uso da terra. Essa ideia de graduar o imposto pela riqueza parece mais fácil de aplicar em imposto sobre renda ou patrimônio, mas ela vale para outros tipos de tributo, tipo taxa, contribuição. Olha, o STF tem entendido que sim, que o princípio se espalha. Por exemplo, ele validou a progressividade no IST-CMD, um imposto sobre herança e doação. Permitiu que os estados cobrem alíquotas maiores para quem recebe heranças ou doações de valores maiores. A lógica é: quem recebe mais tem mais capacidade de contribuir. Também já se discutiu isso em taxas como custas de processo na justiça, embora com limites para não impedir que as pessoas busquem seus direitos, e em contribuições sociais também, justificando que empresas maiores ou de setores mais lucrativos paguem alíquotas diferentes. A COFINS dos bancos, por exemplo, é mais alta. E voltando no exemplo da COISIP, da iluminação, lembra que o STF validou cobrar mais de quem consome mais energia? Lembro.
Ali o STF entendeu que, embora consumir mais energia não seja exatamente medir a riqueza da pessoa, era um critério indireto e razoável naquele contexto, não violava a capacidade contributiva. Fantástico. Então, para a gente amarrar tudo, a legalidade exige a regra na lei. A isonomia busca tratar igual quem está na mesma situação e diferente quem está em situação diferente, de forma justa. A irretroatividade protege o passado. As anterioridades, anual e nonagesimal, dão tempo para se preparar para o futuro. E a capacidade contributiva tenta fazer a conta fechar de acordo com o bolso de cada um. É uma boa síntese? É uma ótima síntese. São esses os pilares que limitam o poder do Estado de tributar, buscam garantir segurança, justiça, alguma racionalidade para o sistema e proteger os direitos de quem paga a conta das despesas públicas. Tentam deixar o campo de jogo um pouco mais equilibrado. Excelente. Agora, chegou a hora da promessa. Qual desses princípios acaba gerando mais confusão, mais debate, mais processo judicial? Onde é que a coisa pega com mais frequência? Olha, todos eles têm seus pontos de atrito, claro. Mas se a gente tivesse que apontar um conjunto que, assim, consistentemente gera discussões bem complexas e muitos casos na justiça, eu diria que são os princípios da anterioridade anual e nonagesimal. As anterioridades de novo. Por quê? Por alguns motivos combinados. Primeiro, pela própria complexidade das exceções. Lembra daquela lista? Qual tributo escapa de qual regra, se as regras valem juntas ou separadas para cada caso. Isso, por si só, já é um prato cheio para dúvida e para briga judicial. Realmente não é simples decorar tudo aquilo. Não mesmo. Segundo, pela interação com outras situações. O caso que a gente comentou, da revogação de benefício fiscal, é um exemplo perfeito. Discutir se tirar um benefício é um aumento que tem que esperar a anterioridade, isso envolve interpretar um monte de coisa, não só a Constituição. É uma discussão sobre o conceito de aumento. Exato. E terceiro, a aplicação prática dos prazos. Calcular certinho os 90 dias, combinar com a virada do ano, isso gera muita disputa sobre o dia exato em que a cobrança pode começar. Quando a lei foi publicada, quando começa a contar, tudo isso faz com que a aplicação das anterioridades seja um terreno muito fértil para questionamento, tanto na esfera administrativa quanto na judicial. Faz todo sentido. A combinação de regra geral, muitas exceções e essas interações com outros conceitos cria mesmo um cenário bem complexo. É incrível como essas ideias, que parecem tão teóricas, mexem tanto com o dia a dia. Muito obrigado por essa conversa tão esclarecedora. Eu imagino, o prazer foi meu. Entender esses fundamentos é chave para qualquer pessoa, qualquer empresa que lida com imposto no Brasil, né? E para quem nos ouviu, fica a reflexão. Pensando na prática, qual desses princípios parece ser o mais desafiador de ser cumprido na íntegra? Ou qual deles é o mais importante para dar aquela sensação de justiça fiscal no dia a dia? Vale a pena pensar nisso. Bom, chegamos ao fim desta nossa análise sobre os princípios tributários. É importante lembrar que são eles a balança, né? Tentando equilibrar a necessidade do Estado de arrecadar e os direitos de quem contribui. E para fechar, conectando com o que está acontecendo agora, fica uma provocação. A gente tem um sistema que já é complexo, cheio de exceções a esses princípios que discutimos. Agora vem a reforma tributária, com o IBS, a CBS, prometendo simplificar tudo. A pergunta que fica é, será que a aplicação desses princípios fundamentais, legalidade, anterioridade, capacidade contributiva, aos novos impostos, vai ser mais tranquila? Ou será que vão surgir novas discussões, novas complexidades sobre como esses pilares antigos se encaixam nesse modelo novo? Boa pergunta. É material para a gente continuar pensando. Até a próxima!